Ter um consultório rentável na psicologia perinatal obstétrica, conseguir não só pagar as contas, mas viver com qualidade de vida, poder escolher o que quer consumir, para onde vai viajar, trazer mais condições para a sua família, para você, para o seu relacionamento, para os seus filhos, né? Ser reconhecida pelo excelente trabalho que faz e, lógico, né? Aquele sonho de ter uma agenda muito completa, um consultório cheio, dentro do seu limite, dentro da sua vontade, é o sonho de muitas psicólogas que atuam com obstetrícia, com perinatalidade. Um sonho que parece muitas vezes até distante, né, e até utópico para algumas pessoas, mas uma coisa é certa: saber como outras pessoas alcançaram o sonho de uma clínica rentável, entender os passos que foram dados, o que essas pessoas fizeram, faz com que você tenha mais clareza no caminho que pode percorrer, né? Que você erre menos, que você seja mais assertiva nas suas escolhas, nas suas ações, para conseguir mais pacientes. Então, conseguir se fazer conhecida, ter estabilidade financeira e ser reconhecida pelo seu trabalho muito bem feito nessa área é um caminho, uma jornada que tem que ser trilhado, né? Como outras pessoas fizeram, é importante para você saber também o que você pode não errar, né? Porque alguém já errou na sua frente. O que deu certo para outra pessoa e pode dar certo para você também. Então fica por aqui, que eu vou te contar tudo o que eu fiz, né? Como eu fiz, e você vai sair daqui com a cabeça explodindo de ideias, tá? Eu sou Luzia Maia, sou psicóloga obstétrica, né, criadora do Cuidando de Mamães, e ensino psicólogas a serem mais seguras na atuação na psicologia perinatal obstétrica. E, claro, alcançar um consultório rentável, né, dos sonhos, aquele que realiza os nossos sonhos. Eu costumo dizer que os sonhos são feitos para serem realizados. E assim foi comigo, e eu quero que seja com você, né, que você seja reconhecida no seu atendimento com gestantes e com puérperas e tudo que deriva disso, tá? Já curte esse vídeo, segue o canal, tudo isso que você sabe, porque diariamente eu trago conteúdo aqui, eu ajudo psicólogos a serem seguras na atuação perinatal, a conquistar tudo o que deseja dentro do seu consultório, então aquele consultório bonito, com pacientes, né, que paga nossas contas, mas não só paga nossas contas e realiza os nossos sonhos. Diariamente eu falo disso aqui e eu quero te convidar para assistir esse vídeo e aprender tudo o que eu fiz, o passo a passo que eu fiz para ter um consultório rentável dentro da psicologia obstétrica. Quando eu estava na faculdade, e aí eu vou compartilhar algumas coisas com vocês durante esse vídeo, né, para que você consiga entender o meu passo a passo, eu tinha muito medo de não conseguir viver da psicologia, que eu acho que é o medo que toda estudante de psicologia tem, né? Eu tô falando no feminino, que eu sei que a maioria que me assiste é mulher, mas ok, tá? Eu tinha muito medo de não conseguir viver da psicologia, que as pessoas, né, não chegassem até mim, por ser uma área, né, que na minha cabeça era restrita, e não é. Então eu pensava, ai meu Deus, eu vou restringir, aí vai vir uma pessoa de clínica geral, eu não vou atender, enfim. Eu tinha vários desses medos, né, eu tinha medo de ter que fazer outra coisa, que não psicoterapia para viver, e eu me preocupava muito com isso, e você vai entender o porquê eu me preocupava com isso, de não conseguir pacientes, né, por conta dessa questão de uma área teoricamente restrita, que não é, mas que eu pensava que é, e eu também vou chegar nesse ponto com você. Eu tinha medo de fracassar, de não ser reconhecida, de que as pessoas não entendessem o que eu faço, ou nem trouxesse credibilidade no meu trabalho, e pior ainda, assim, eu tinha muito medo de não conseguir ajudar as pessoas que me buscassem, e as pessoas até me buscar, mas eu não conseguia atuar, e aí a pessoa ir embora porque eu fui uma péssima psicóloga, eu tinha muito esse medo, né? E aí, quando eu estava nessa fase, né, da graduação, eu precisava muito que isso desse certo. Eu comecei lá na graduação, no comecinho da graduação eu trabalhava, tá? E aí, no meio mais ou menos da graduação, eu fui demitida. E aí essa demissão, né, que eu tive, fez eu buscar outras alternativas. Então, eu comecei a vender roupa, eu vendia roupa na faculdade, eu vendia roupa feira de rua, assim, que tinha na cidade, eu ia lá, vendia roupa com uma colega da turma, e depois, né, não era um negócio muito legal, nem era muito
rentável, porque a gente tem muito estoque, né? Em variações de tamanho, variações de cores, enfim, era um negócio muito doido. E aí eu comecei a maquiar. Eu comecei a maquiar e vender maquiagem, tá? Eu sempre tive habilidade, né? Eu sempre gostei de maquiagem. Então uma colega falou pra mim assim, por que você não maquia? E eu comecei a estudar e fui maquiar. Me inscrevi nesses negócios de vender maquiagem para conseguir comprar mais barato. Comprei e fui maquiar, né? E, em paralelo, vendendo as maquiagens para as minhas próprias clientes, na faculdade, para as minhas professoras, enfim. Mas também não era uma coisa muito rentável, gente. Assim, né? Eu maquiava, eu pagava as minhas contas com isso, mas ai, sobrava dinheiro, não sobrava, né? A gente às vezes nem pagava todas as contas, mas é ok. A gente fazia, eu ia fazendo porque eu estava na faculdade, porque eu não tinha emprego, porque eu precisava, enfim, né? Fazer as coisas funcionarem, eu precisava me formar. E por que eu estou te compartilhando isso? Porque o se formar para mim era um marco, né? Eu me formar em psicologia e tirar meu CRP era um marco de, ok, a partir dali então as coisas vão ser diferentes, né? E aí, um parêntese aqui, eu sempre converso, né, que era muito curioso, porque quando eu maquiava na casa das pessoas, ou as pessoas iam na minha casa maquiar, não tinha estúdio, né? Quando eu ia para a casa das pessoas, era curioso que eu chegava lá com uma mala de maquiagem, né? Quem maquia sabe que a gente leva muita coisa, a gente não sabe a cor da base da pessoa, a gente não sabe nada. Então eu levava uma mala de maquiagem. Quando eu chegava lá cansada, suada, eu morava em Recife, um sol. A pessoa nem água oferecia, né? Ficava no celular. Ai, peraí, que eu vou comer alguma coisa. E você fica ali esperando a pessoa comer para maquiar e não entendia que eu tinha a questão do horário, né? Não entendia que tinha toda uma questão de, poxa, eu peguei um ônibus, vim para cá, vim maquiar e a pessoa ali, ai, vou lanchar, né? Enfim, não tinha muito essa clareza. E eu achava muito curioso isso. E isso eu não gostava, né? Assim, ok, mas eu tinha que fazer porque eu estava me propondo a acabar essa faculdade e virar uma psicóloga. Então, eu maquiei por todo esse tempo, né? Eu precisava muito que desse certo quando eu me formasse. Então, eu não tinha opção de não dar certo. Assim, não. Quando eu conversava na faculdade com as professoras, a gente demora geralmente em torno de 2 anos para um consultório dar certo, para uma clínica dar certo. E na minha cabeça vinha assim: Deus me livre, se demorar 2 anos eu vou ter que fazer outra coisa. O medo de não dar certo e ter que fazer outra coisa, por exemplo, continuar maquiando, atender numa loja, não sei, né? De repente, qualquer coisa que surgisse para mim, eu ia topar. Era bem grande, então eu não tinha a opção de dar errado. Eu tinha fazer dar certo, ia ter que dar certo, né? Eu sonhava diariamente com a minha atuação ali com gestantes e puérperas, porque já no final da faculdade eu sabia que eu queria atender gestantes e puérperas, tá? Foi no finalzinho da faculdade que eu comecei a estudar, assim, lá para o 7º período. E aí, entendendo isso, chegou o dia da minha formatura. Quando chegou o dia da minha formatura, não o dia exato, o período da minha formatura, eu tomei uma decisão radical. E eu falo assim, não é todo mundo que vai tomar. E eu entendo se você está do outro lado falar, essa decisão não é para mim, tá? O que aconteceu? Eu parei e pensei, eu não vou maquiar mais. A partir do dia que eu me formar, eu não vou maquiar mais. Porque se eu continuar maquiando, eu nunca vou atender no consultório, né? E eu tomei essa decisão com muita, muita, muita certeza na minha vida. E quando eu falava para as pessoas pensavam assim, Luzia tá muito louca, como assim não vai maquiar mais? Como só pagar suas contas? Porque não tinha, né, reserva financeira, não tinha nada disso. Eu ia me formar, pegar o meu CRP, de entrada no meu CRP, pegar meu CRP, e no dia que eu pegar meu CRP em diante, Deus me ajude a fazer isso funcionar, né? E aí eu falei, ok, não vou maquiar mais, falei para as pessoas, não vou maquiar mais, e é isso, e tô certa, e vou ser psicóloga porque eu estudei para isso. Mas com muito medo, tá? Eu vou te dizer que eu tô te contando aqui, mas não foi uma decisão assim, não, eu tô tranquila, que eu vou ter um monte de pacientes. Não, eu fiz isso, óbvio, que com muito medo. As pessoas, é claro, que surtaram e falaram assim, não, vai maquiando e atendendo, você não tem paciente e tal. Mas eu tinha certeza que entre pegar uma maquiagem e fazer ter o dinheiro naquela hora, ou tá estudar, tá ali atuando,
fazendo coisas que vão trazer pacientes, eu ia maquiar, porque a maquiagem ia trazer o dinheiro para o momento e eu precisava pagar a conta, tá? E aí segui. Decidi, me formei, peguei o meu CRP e parei de maquiar. Tem uma lenda chinesa que diz assim, que um general chinês que foi para uma guerra, né, que tinha que ganhar a guerra, né, e ninguém vai para uma guerra para perder, quando cruzou o exército dele numa ponte, né, para uma ilha, quando o exército cruzou, ele queimou a ponte. E aí, esse provérbio, não é um provérbio, é uma lenda, na verdade, tá? Essa lenda chinesa me chama bastante atenção quando eu falo, e eu fiquei pensando em como explicar o que eu fiz para essas pessoas que vão me assistir, né? Porque a ideia dele é dizer assim, olha, não vai dar mais para recuar, ou vai, ou vai. A gente atravessou, chegou na ilha, queimou a ponte, não dá para voltar mais. E foi isso que eu fiz, né? Então, intuitivamente, é claro, não tive assim um estudo de mercado, nada disso. Eu era muito nova, né? Eu comecei a faculdade muito nova. Tá? Eu queimei todas as minhas pontes. No momento que eu falei assim, ou é isso, eu não tinha outra opção, porque eu peguei minhas coisinhas de maquiagem e dei sumiço, né? Fiquei só com o que era para mim. Não tinha, eu não ia guardar 15 bases, né? 10 bases, nem sei quantas eu tinha. Eu saí dando para as pessoas, o que eu podia vender, eu vendi, enfim. Eu queimei a minha ponte. Eu falei assim, ou vai, ou vai ser isso, ou vai ser isso. Não tinha outra opção. Né, eu peguei tudo, o meu kit de maquiagens e fui vendo, gente, essa cor aqui dá pra fulaninha, essa aqui dá pra Beltrana, e fui dando o que estava aberto, o que estava fechado eu fui vendendo, né, eu realmente fiz assim, ok, é isso que vai ser o meu futuro. Só que eu não tinha nenhuma garantia, assim como você também não tem nenhuma garantia, né? E é claro que não foi uma decisão muito tranquila, que eu fiz isso com muito medo, que eu fiquei com receio. Mês que vem, como é que eu vou pagar as contas, né? E agora? O que vai acontecer? Tá? Então, o que eu tinha de estoque em casa de maquiagem, porque eu também vendia. Eu vendia a preço de custo, né? Para poder não ficar lá guardado, que eu não tinha o que fazer, eu tinha uma prateleira cheia de maquiagem, eu não tinha o que fazer com essas coisas. E eu falei, ok, entre me capacitar em psicologia ou comprar um batom, se eu estiver maquiando, eu vou comprar um batom. Se eu não estiver maquiando, eu vou comprar um curso e vou me capacitar. Eu vou comprar um e-book e vou me capacitar, tá? E aí foi assim que eu fui começando a desenvolver o consultório. Eu gosto de falar isso porque muita gente pensa assim, ah, foi fácil, né? Se formou, tinha lá um consultório esperando ela, foi super fácil. Ela foi lá e colocou a agenda aberta e chegou um monte de paciente. Não foi bem por aí. E eu quero contar o caminho que foi para que você também possa pensar o que de repente cabe para você, o que não cabe, o que você pode fazer, o que você não pode, o que topa, o que não topa, né? Mas foi um caminho que para mim deu muito certo e que eu espero que para você dê muito certo também, tá? Então, eu tinha que me aperfeiçoar, eu tinha que colocar realmente assim, me dispor a fazer acontecer, senão eu seria uma bosta de psicóloga, né? Desculpa a palavra, é isso. Se eu ficasse lá maquiando, ao invés de estudar, se eu ficasse maquiando, vendendo maquiagem, ao invés de fazer as coisas que eu tinha que fazer para ser uma psicóloga boa, eu ia ser uma bosta de psicóloga, e eu sendo uma bosta de psicóloga, eu não teria pacientes nunca, porque a paciente ia vir e ir embora no dia seguinte, né? Na outra semana ela não viria mais, tá? Em aproximadamente 4 meses, eu saí de uma sublocação de consultório bem baratinha, que eram, sei lá, uns R$ 130, né, para um consultório alugado, dividido, com uma colega, mobiliado, com aproximadamente 6 a 8 meses, né, eu consegui fazer com que, além de todas as minhas contas, que eu tinha muita dificuldade para pagar com a maquiagem, é a verdade, fossem pagas, mas que além disso, que eu tivesse qualidade de vida. E eu sei que as pessoas pensam que demora muito, ai, será que vai demorar um ano e tudo? Assim, um marco claro é que com 8 meses de psicóloga, eu já conseguia, com certeza, viver bem da psicologia. E não demorou 8 meses, demorou menos. Né? Com 8 meses eu já estava bem, eu já estava, além de pagando as contas, podendo viajar, podendo comprar coisas, podendo ir no salão, podendo fazer aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu desejava fazer, tá? Então, com menos de um ano, eu já estava
sendo reconhecida na minha cidade, convidada para entrevista, participando de eventos, parcerias com profissionais, tudo isso porque eu trilhei um caminho que eu espero que você também trilhe um caminho muito sóbrio, muito consciente do que você quer para a sua profissão. E não apenas vá fazendo qualquer coisa, né, para ter paciente, porque isso não vai funcionar, tá? Então, quando eu olho assim, que um ano depois, né, foi um período que eu consegui olhar e falar, ok, há um ano atrás eu estava lá naquela dificuldade de pegar um ônibus e ir ali para casa dos outros, né, maquiar e não ser reconhecida, eu estava dentro do meu consultório um ano depois, sendo reconhecida por profissionais de saúde, né, pelas pessoas da cidade, sendo chamada para entrevistas, isso é muito, muito legal. Porque um ano tem um potencial muito grande na nossa vida, né? E a gente não acredita. Só que para daqui a um ano você olhar e falar assim: caramba, tô na vida que eu sempre sonhei, eu tô vivendo aquilo que eu sempre quis, você tem que começar hoje, né? Você tem que começar agora, tá? Então, eu vou te contar, assim, tudo que eu fiz agora, tá? Os passos que eu dei e você depois me conta, né, como é que tá sendo para você, o que você já fez, o que você não fez, quais são as suas dificuldades, porque é bem importante. E tudo que eu vou falar, eu vou tentar aplicar também à realidade de agora, né? Bom, a primeira coisa que eu fiz, como eu falei para você, foi essa ideia de queimar a ponte, né? Que eu, óbvio, que fiz intuitivamente. Não pensei assim, ah, vou fazer isso porque tem lá uma lenda chinesa. Nada disso. Eu nem sabia dessa lenda, né? Soube aqui enquanto estava montando essa aula para vocês que existe essa lenda, para poder explicar. Mas, assim, a primeira coisa que eu fiz foi diminuir minhas opções. A clínica ela não podia ser minha terceira opção. Ela tinha que ser minha primeira opção. Se ela fosse a minha terceira opção, se ela fosse a minha segunda opção, eu ia dar tempo e dinheiro em outras coisas. E aí eu nunca ia desenvolver. Então, eu conheço muita gente que é psicólogo e fotógrafo, psicólogo e maquiadora, psicólogo e cabeleireiro. Mas essa outra coisa dá dinheiro, então eu nunca vou investir na clínica. E aí, assim, cada um tem sua realidade. A minha realidade era, eu não ia viver para sempre ganhando o que eu ganhava com maquiagem, porque eu não ganhava, eu não sei se eu não era uma ótima maquiadora de repente, né? Eu não ganhava essa coisa toda. Então, a primeira coisa que eu fiz foi essa, tá? Pensar assim, se isso der errado, eu vou ter que voltar a fazer maquiagem, ou eu vou ter que trabalhar em outro lugar, ou eu vou ter que ligar para minha mãe e falar assim: oi, mãe, tudo bem? Vou voltar para casa. E apesar de eu amar a minha mãe, eu não queria voltar para casa, porque nem na mesma cidade, nem no mesmo estado a minha mãe morava, né? Então, a minha opção era ou ia dar certo, ou eu ia voltar para casa da minha mãe, que não era a opção que eu queria. Então, eu decidi que eu ia fazer dar certo. Então, o primeiro passo, né, que eu acho que qualquer pessoa tem que tomar é decidir que quer dar certo. Se você ficar assim, ah, se der certo é bom, ah, se der certo vai ser legal, nunca vai dar certo, porque não tem a ver ser legal. Vai ser legal é ir ali no parque e dar uma volta, né? Eu acho que é isso, tá? E aí, quando eu me formei, eu fiz o segundo passo, que eu tratei logo de sublocar uma sala, que, como eu falei, foi bem baratinha, sei lá, uns R$ 130, né? Mas, eu vou deixar claro, tá? Eu pesquisei essa sala por um semestre. Isso mesmo. Você tá aí e vai pensar assim, nossa, Luzia, é muito pilhada, né? Um semestre antes de me formar, eu comecei a pesquisar salas em Recife. Porque eu não tinha dinheiro para pagar uma sala cara, então, e a sala lá no edifício, sei lá, do Rio Mar, que é um shopping. Eu não podia dar R$ 2.000 numa sala, né? Não cabia, não fazia sentido. Mas eu também não podia atender em qualquer lugar. Porque eu tinha uma clareza de que para os pacientes chegarem até mim, que não tinha muito negócio de atendimento online, não era, né, assim, não era tão difundido, igual é agora, enquanto eu gravo esse vídeo, né? Se eu não tivesse num lugar legal, as pessoas não iam chegar até mim, tá? E aí as pessoas não iam chegar até mim, eu não ia ter pacientes, não tendo pacientes, eu não ia ter a consultório que eu queria, não ia ser rentável, eu ia voltar o quê? Para casa da minha mãe, né? Então, eu também tinha que pesquisar um lugar que fosse barato e que fosse uma localização boa. Gente, isso você não acha em um dia. Eu comecei meses antes, pesquisando, procurando, visitei a sala, avisei que eu ia me formar em dezembro, blá, 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 tudo isso, tá? Com antecedência.
Então, muita gente pensa assim, eu vou decidir agora, as coisas vão cair do céu. Não, eu começo agora fazendo as coisas para as coisas funcionarem. E aí eu pesquisei essa sala, gostei da sala, era uma sala muito simples, o piso não era bonito, não tinha sofá, era poltrona. Não, tinha um sofá, uma poltrona e o sofá. Não, nenhum dos dois era do gosto, não era bonito. Era uma sala até meio escura, mas era o que eu podia pagar dentro da localização. Então, comecei a pagar essa sala bem baratinha assim que me formei, porque eu já tinha escolhido ela. Eu vejo muito psicólogo que, ao se formar, já fica na intenção ali, na angústia, na agonia de alugar uma sala e comprar os móveis junto com uma colega e fala assim, vamos juntar nós três, vamos juntar nós quatro, e a gente aluga a sala e compra móveis e tal. Mas assim, gente, não faz sentido eu assumir uma dívida recém-formada se eu não tenho dinheiro, tá? E aí, se você tem dinheiro para fazer tudo isso, maravilha. Mas se você tem um recurso limitado e tem que escolher entre comprar sofá, poltrona, cafeteira, tal, alugar uma sala, pagar energia, ou comprar cursos, se qualificar, comprar livros, escolha por estudar. Não escolha pela sala linda, a sala linda ela chega depois, tá? Que chegou para mim também. Então, pensa assim, se entre atender online e estar bem qualificada e atender numa sala lindona da sua cidade e estar pouco qualificada, prefira estar qualificada, tá? Assim, tenta pensar que o seu trabalho vai te trazer retorno. Não é a cor do seu sofá que vai te trazer retorno, é a qualidade do seu trabalho. A cor do seu sofá é ótima, secundária, tá? Como uma segunda etapa da coisa, que foi para mim. Então, com aproximadamente 4 meses, eu fui para um consultório. Aí, massa, maravilha. Mas esses 4 meses eu paguei uma sublocação mais baratinha que eu podia pagar na localização adequada e deu super certo. Eu só fui para o consultório depois porque eu fiz essa sublocação, tá? Então, esse é o terceiro passo, estudar. Eu estudei muito, 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 muito. Então, eu sabia que para chegar a pacientes, eu precisava estar segura. E para estar segura, eu precisava estudar. E para a paciente ficar, porque só chegar não basta, para a paciente ficar, você precisa trabalhar bem. Porque se você trabalha mal, Lu, eu sou ótima de divulgação. Meu marido, minha esposa, meu irmão, minha irmã, é super bom em marketing. Maravilha, mas assim, se você mal, você vai ter uma rotatividade muito grande no seu consultório, ninguém vai ficar. A pessoa vai chegar no seu consultório, é só blá blá blá, não tem nada, nada funciona, a pessoa vai embora. E a ideia não é que você tenha um monte de pacientes que vai a primeira vez, é que você tem uma agenda de pacientes fiéis no trabalho ali, que enquanto estiver sendo funcional aquilo, vão estar com você. Então, eu comecei a estudar, eu estudava muito. Eu não investi em coisas externas inicialmente, tá? Como eu não atendia online, não tinha muito disso, eu investi em conhecimento, em estudar, em comprar livro, em ir para congresso, tudo, para que quando a minha paciente chegasse, ela olhasse para mim e falasse, nossa, essa menina é nova, porque lembra que eu falei que eu era nova? Pois é, eu me formei com 22 anos, então a pessoa assim, essa menina é nova, mas ela sabe alguma coisa, né? Porque tinha o combo de a pessoa chegar até mim numa área desconhecida, né? Olhar para mim e falar assim, essa menina não é mãe, ela é nova, o colágeno estava todo aqui, né? Foi embora, mas estava todo aqui. E falar, ok, eu vou embora, que essa pessoa não sabe nada. Então, eu tinha que ser muito boa. Porque se eu fosse mais ou menos, ela ia falar assim, e meio mais ou menos, né? Uma criança aqui, uma psicóloga criança. Então, eu me dediquei em estudar. E aí eu passava noites estudando, engraçado, né? Eu morava só, então às vezes eu sentava ali no sofá ou na cama, nunca gostei de estudar em mesa. E passava a noite estudando, e isso me ajudava com outras duas coisas, né? Primeiro, ter segurança, tá? Para atender as demandas que a paciente chegava e não ficar encaminhando à toa, porque eu vou ficar encaminhando uma paciente que eu poderia atender se eu estivesse estudando. Eu vou perder paciente porque eu não estudei, não faz sentido, né? Não podia me dar esse luxo, tá? Ou então, por exemplo, eu vou divulgar, aí a paciente vai chegar, quando chegar eu vou dizer, não sei atender a sua demanda. Vê que irônico, por que eu divulguei? Se não sei atender, né? Então, ajudava nisso, em ter segurança. E na segunda coisa, né, me ajudava a conseguir divulgar o meu trabalho, porque por ser muito nova, por não ser mãe, né, que enquanto eu gravo esse vídeo ainda não sou, mas, né, tão pouco, né, na época eu era, eu precisava
ter segurança e saber divulgar o meu trabalho baseado no que essas pessoas queriam. E como que eu ia saber o que essas pessoas queriam? Estudando, né? Era o que fazia sentido, tá? E aí, o próximo passo, que foi o quarto passo, foi divulgar. Esse passo eu falo que é o quarto, mas foi muito paralelo, tá? Então, eu comecei, na verdade, o Instagram ainda na faculdade. No finalzinho da faculdade, eu comecei a divulgar como acadêmica, né? Comecei a fazer postagens. Quando eu estudava, tirava foto do livro, colocava lá, uma evidência científica, um artigo científico, tirava foto e colocava lá. E, ó, deixa eu te contar, eu não era boa, na verdade nem sou ótima ainda, né? Mas assim, na época eu era bem ruim. É engraçado, você vê meu primeiro vídeo, ele é nada mais, nada menos do que de lado. Meu vídeo é assim. No meu Instagram tem o meu primeiro vídeo, ele é assim, ó, de lado. Eu gravei sentada no chão da minha casa, no meu Motorola na época, né? No celular que eu tinha, e coloquei lá. Mas eu só fiz isso também, apesar de, como é que a gente diz, a tecnologia, né, de na parte do marketing tá horrível, era isso. Na parte do marketing, né, era de lado, a câmera ruim, o áudio ruim, tudo era ruim, não tinha nada bom, né? A roupa que eu tava não era boa também, meu Deus, né? Mas apesar disso, eu tinha segurança do que eu estava falando, porque eu estava estudando, né? E aí tem gente que fala assim: "Ah, eu não consigo fazer vídeo". Não consegue porque você tá com perfeccionismo, preciosismo na imagem, ou porque você não é segura do que você fala. Porque se você não está segura do que você fala, você tem que estudar. É isso que resolve, tá? E aí, isso tudo era amador, menos o conteúdo. O conteúdo, ele não era amador, porque eu estudava, né? E o quinto passo, que foi bem importante, foram os projetos. Então, eu precisava ser conhecida, eu precisava que as pessoas me conhecessem. Eu não tenho um parente na cidade que eu morava. E eu tinha muito medo, porque eu via que todo mundo tinha colega, todo mundo tinha parente, todo mundo tinha tudo, menos eu, né? Então, eu precisava ficar conhecida, não tinha uma pessoa que ia me indicar. O que que eu comecei a fazer? Grupo, roda, workshop, até algumas dessas coisas gratuitas, outras pagas, mas algumas gratuitas. Chamava a consultora de amamentação, vamos fazer uma roda de amamentação para gestantes, falando de amamentação, de aspectos fisiológicos e emocionais e tal. Fazia gratuitamente às vezes, porque eu não ia ficar conhecida do um para um. Esperar um paciente chegar, gostar de mim e me indicar. Eu ia pelo menos ali uma roda com 5 pessoas, uma roda com 8 pessoas, eu ia pegar de vez mais gente. E aí, essas pessoas começaram a me indicar, começaram a levar meu nome para outros lugares, para os seus próprios médicos, porque todas eram gestantes, né? Para os seus próprios médicos. E aí a gente começa a expandir o conhecimento um para um, é muito mais difícil. Isso fez muita diferença na minha atuação. Então, alguns projetos eu cobrava, outros não, porque a gente não tem que pensar assim, eu preciso cobrar esse projeto de qualquer jeito, tá? Algumas coisas eu fazia de forma gratuita, mas que me trazia pacientes. Grupo de WhatsApp, gente, grupo de desafio. As minhas alunas, a gente tem um desafio de 14 dias, que elas fazem muito desafio de WhatsApp. E é muito legal, porque aí coloca 30 pessoas num grupo de WhatsApp, dali sai um paciente, tá? Então, eu comecei a fazer tudo isso entendendo que não era de um para um que eu ia ficar conhecida, que eu ia ser chamada para entrevista, que eu ia me conhecer, era com mais gente. E eu não fazia terapia em grupo, mas eu fazia rodas, eu fazia workshop, eu fazia outras coisas, porque eram coisas que eu me identificava, tá? Então, tudo isso eu fui fazendo desde o comecinho, mas eu fui pensando desde lá da faculdade para fazer dar certo, né? Não foi de um dia para o outro, não foi fácil, né? É difícil, a gente sabe, é difícil para todo mundo, mas as pessoas que fazem acontecer, que vão se dispor a eu vou mandar mensagem para as pessoas que eu conheço dizendo que eu estou atendendo, eu vou fazer um grupo, eu vou sublocar uma sala, eu vou atender online, eu vou fazer uma rede social, eu vou fazer um vídeo. São as pessoas que eu vejo que decolam. Dentro do meu próprio grupo de alunas, eu vejo muito isso. As alunas que muitas vezes entram na capacitação em saúde mental perinatal. E aí, com 2, 3 meses, tá bombando, são as alunas que entram com gosto de gás, que falam assim: vou quebrar minha ponte, vou queimar minha ponte e dane-se, eu vou fazer acontecer. E tiram foto e fazem Instagram, entram em contato com pessoas,
se viram. Com todo o apoio que a gente dá, elas montam estratégias e fazem acontecer. Então, muitas alunas recém-formadas que com pouquíssimos meses estão com um consultório legal, fizeram acontecer. Então, o que é fazer acontecer? É ficar esperando cair do céu? Não, eu vou tomar atitudes, né? Tomar decisões propositais para o meu objetivo, que é ter um consultório rentável, sustentar a minha família, me sustentar, não fracassar, não voltar a trabalhar com uma outra coisa, né? E aí esse fracassar que eu digo não é enquanto ser humano, né? Mas enquanto gestão mesmo de consultório. Então, essas pessoas que fazem propositalmente ações que ajudam a evoluir são as pessoas que fazem dar certo, tá? Então, se esse vídeo te ajudou a clarear suas ideias, se você percebeu que precisa fazer mudanças aí na sua jornada para ter um consultório rentável e viver daquilo que você ama, que é muito legal, é muito, muito gratificante a gente acordar e atender aquela demanda que a gente gosta de atender, né? Se você, de alguma forma, entende que esse vídeo ele é para você, ele te ajuda, comenta aqui embaixo qual é a sua dificuldade, o que você já fez, o que você gostaria de fazer, né, para que a gente possa conversar. Não esquece de curtir esse vídeo, seguir o canal, porque todos os dias aqui no Cuidando de Mamães a gente tem conteúdo para psicólogos, para psicólogas, estudantes de psicologia, sobre desenvolver a atuação na clínica e no hospital, né? Que é isso que a gente faz, atuar muito bem, com segurança, para favorecer a saúde mental materna e também para favorecer a nossa jornada profissional, porque a gente também merece viver bem, né? Eu acredito muito nisso, tá bom? Então, é isso e um beijo.